Pessoal, o conteúdo que inicia agora é termoquímica. Então, o que que é a termoquímica? A termoquímica é o estudo do calor envolvido nas reações químicas. Ponto, tá? Então, às vezes eu falo de reação química, por isso é o nome termoquímica. Só que tem algumas situações que a gente vai falar do calor envolvido também nas reações físicas, que no caso é nas mudanças de estado físico, sólido, líquido, gasoso. Para que aconteçam essas transformações, tem que ter também perda ou ganho de energia na forma de calor. Nesse caso, a gente vai falar sobre o calor envolvido nas reações, tá? É, olha só aqui dois conceitos importantes que tem que ficar gravado na mente de vocês. As reações químicas ou físicas, quando elas acontecem, quando duas ou mais coisas se juntam para formar outra, ou quando existe mudança do estado líquido para o vapor, ou qualquer outro estado, existe a liberação ou absorção de calor, tá? Ou vai ser liberado, que quando libera calor perde-se calor, você sente que ficou quente. Se você estiver perto de algo que esteja liberando calor, você vai sentir a temperatura maior, mais alta. Essas reações que têm a liberação de calor, elas são chamadas de reações exotérmicas, ou seja, perderam calor, liberaram calor. Mas tem reações que para acontecer elas precisam absorver calor. Você precisa fornecer calor para elas. Elas se chamam reações endotérmicas. Então, a gente precisa primeiro ter esse conceito de reação exo ou endo. Exo para fora, sair, endo para dentro, tá? Então, aqui tem um exemplo sobre reação exotérmica, né? Reação exotérmica aqui, a gente tem a queima do carvão, tá? Então, preste atenção aqui nessa reação aqui, ó. Aqui eu tenho C, que é o carbono. O carbono é o carvão, tá certo? Quando esse C se encontra com O, que é o oxigênio do ambiente, o gás oxigênio, existe a queima, a combustão, tá certo? Queima do carvão, o carvão vai queimar, a gente fala que ele vai entrar em combustão. Então, esses dois juntos aqui, antes dessa seta, eles me dizem que isso aqui são os reagentes. Eles vão reagir entre si. E o que, que vai acontecer quando eles reagirem entre si? Se tem o carvão, tem o oxigênio, eles estão juntos no meio ambiente, eles não vão interagir, não vai acontecer nada, tá? Não, não basta ter o carvão e o oxigênio do ar para acontecer alguma coisa. Mas se alguém acender um fósforo, se alguém colocar uma fonte de calor maior, né, uma fonte de energia grande, esse carvão vai entrar em combustão, ele vai queimar. E o que, que vai acontecer? Quando esses dois reagirem entre si, quando começar a queimar, o que é que vai acontecer? Esse carvão ele vai se transformar em gás carbônico, tá certo? Ele vai se transformar em gás carbônico, vai subir aquela fumaça. E se você estiver próximo, você vai sentir que a temperatura está maior, quer dizer, vai liberar calor. Então, a queima do carvão é reação exotérmica porque libera calor. O calor é liberado, o calor que tinha no carvão vai ser liberado para o ambiente. A mesma coisa acontece se eu queimar a gasolina. Então, a combustão significa queima, lembre-se disso. A combustão da gasolina, isso aqui é uma molécula, é o tamanho de uma molécula, é a molécula da gasolina. Quando ela se une com essa quantidade de oxigênio, veja que número esquisito, 25 sobre 2, né? Isso aqui é a parte matemática que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu quero que você olhe para cá, ó. A gasolina com O2, que é o oxigênio. Sempre, quer dizer, pelo menos a maioria das vezes, quando tem O2 envolvido, aí no antes da seta, que são os reagentes, eu já sei que está tendo uma queima. Todo mundo sabe que para poder queimar alguma coisa tem que ter oxigênio, né? Sem oxigênio não tem combustão. Então, quando a gasolina ela
entra em contato com o oxigênio e existe uma fonte de energia aí, entra em combustão, queima. E o que acontece? Libera gás carbônico, libera água e libera também calor. Eu estou falando libera porque todo mundo que está aqui depois da seta são os produtos. Então isso está sendo formado. E o calor ele é liberado, a gente sente o calor. Então se você estiver próximo dessa queima, você vai sentir que ficou quente. E isso é uma dica fundamental para você saber se uma reação está eliminando, se está largando o calor no ambiente. É só se você ver que ficou quente. É tanto que se você mistura certos produtos de limpeza, tem vezes que você sente que fica mais quente. Por quê? Porque está tendo uma reação e nessa reação um dos produtos é a liberação de calor, tá certo? E quando existe o fornecimento, a absorção do calor, como é que acontece nessa questão da absorção do calor? Nas reações endo, absorver calor. Aqui tem um exemplo que é a decomposição de uma substância chamada carbonato de cálcio, né? Digamos que uma substância é o giz branco. Se você fornece calor, como é que você fornece calor? Tá vendo que a palavra calor agora ela tá antes da seta, né? A palavra calor estava aqui depois da seta. Agora a seta é essa daqui, ó. Aí a seta tá aqui nessa próxima e a palavra calor está antes. Essa é uma dica para saber se a reação é endo ou exo, tá? Então essa daqui é uma reação exotérmica, porque a palavra calor está depois da seta. E nessa daqui é endo, tá absorvendo porque ela tá ali nos reagentes. Antes da seta são reagentes, depois da seta são os produtos, tá? Então aqui a gente está vendo que se eu fornecer calor para o carbonato de cálcio, ou seja, se eu tacar fogo nele, né? Se eu botar no fogo, o que vai acontecer? Ele vai se transformar no óxido de cálcio e vai liberar gás carbônico. O que mudou aqui? A fórmula e a substância, tá? Esse óxido de cálcio aqui é aquela substância que a gente conhece como cal. Cal, que é aquilo que a gente pinta a parede, tá? Só que o carbonato de cálcio é uma pedrinha diferente, tá? Mas fornecendo calor, ou seja, tacando fogo lá, botando no fogo essa pedrinha, a gente vai ter uma outra substância se formando, que é o óxido de cálcio, que é a cal, e libera vapor para o ambiente, que é o gás carbônico, tá? Vapor não, o gás, o que é o gás carbônico. Então, só nesse slide aqui eu já dei um monte de conceito para vocês e vocês podem se pegar nesse slide aqui que eu vou colocar muita coisa em sala, em atividades sobre esse slide aqui. Então, primeira coisa que você tem que saber, conceito de reação exotérmica e endotérmica, tá? Exo, perde-se calor e endo precisa fornecer, absorver calor para o meio. Quando eu vejo na fórmula, se a palavra calor está depois da seta, ele é exotérmico. Se está antes da seta, é endotérmico, tá certo? Conceito importante: todo mundo que está antes da seta é considerado reagente e todo mundo que está depois da seta, inclusive a palavra calor é o produto, tá certo? Então, essa parte de equação química ela tem que ficar bem entendida, tá? Qualquer coisa é só parar, voltar ao conceito que eu falei agora, anotar. É importante anotar, tá certo? Aí, esse calor que eu tô falando que ou ele é colocado lá na reação química ou ele é liberado, tem uma quantidade, dá para medir, tá? Ela pode ser mensurada, ela pode ser medida. E essa quantidade de calor que entra ou sai de alguma coisa é chamado de entalpia. E essa medida de calor, exatamente o número
dessa quantidade de calor que está entrando ou saindo de alguma reação química, a gente chama de variação de entalpia, variou, tá? Então, essa entalpia que tem esse símbolo, que é esse delta H maiúsculo, é a quantidade de calor que é liberada ou absorvida em uma reação, química ou física. Essa entalpia, ou seja, esse calor que está entrando ou saindo de uma reação, ele pode aparecer em gráficos, que no Enem é bem comum aparecer em gráficos. Então, a gente tem que ter noção desses gráficos na termoquímica. Olha, preste atenção nesse slide, que tem aqui o exemplo de um gráfico de uma reação exotérmica. Eu já falei que exo significa fora, né? Então, perda de calor, exotérmico, perda de calor. Aqui eu tenho o gráfico. Esse gráfico aqui, olhar para ele já me indica que a reação está perdendo calor. Olha para cá. Esse H que tem aqui, esse aqui, HR, e esse HP, é para dizer que o H é a entalpia, quer dizer, aquele calor envolvido na reação. O R aí de cima é de reagente e o P de baixo é de produto, tá? Então, como a gente falou antes no slide anterior, que tem que ter cuidado com saber o que é reagente e produto, aqui é um exemplo bem prático porque que é importante. Onde é que começa esse gráfico? Eu começo a olhar aqui, ó, entalpia do reagente, ou seja, quanto de calor o reagente tem. Eu não sei quantos reagentes tem aí, eu não sei quem é que está aí, não estou preocupada com que reagente está aí. Eu só quero saber que essa é a energia que o reagente tem, ou os reagentes têm. Essa é a energia. E como vocês já aprenderam em matemática, isso aqui é um gráfico e que aqui é o zero e subindo vai aumentando o valor, tá? Então, esse HR aqui, ele tem um valor maior do que esse HP. Que esse HP, ele vem, ó, pra cá, ó. Eita, ele vem pra cá, ó, tá? Então, quando eu olho para esse gráfico, e isso vocês vão ter que ter noção, eu posso perguntar nessa reação química quem é que tem energia maior? Quem é que está com energia maior? São os reagentes ou são os produtos? Nesse caso, dá para ver claramente que esse tracinho aqui, que indica reagente, está num lugar mais alto do que esse traço aqui, que é o traço dos produtos, tá? Então eu tenho esses dois traços que indicam que os reagentes estão aqui em cima, começou com essa energia aqui e terminou a reação química com essa energia aqui. É isso que o gráfico quer dizer. Professor, e esse outro tracinho descendo? Aqui está me dizendo que a energia foi caindo. Por que eu sei que ela foi caindo? Porque o início é o reagente. Começou lá em cima, com uma certa quantidade de energia, e caiu. Até chegar nessa e não cair mais. Veja que se estabilizou, né? Se estabilizou. Claramente dá para perceber, por esse gráfico, que se começou aqui em cima, numa energia mais alta, com o passar do tempo, a energia caiu e ficou aqui, com certeza houve perda de energia. A energia foi perdida. E por ela ter sido perdida, isso aqui é uma reação exotérmica, tá? Essa energia foi perdida para algum lugar, para um ambiente, tá?
Então, aqui eu tenho um exemplo claro de uma reação exotérmica no gráfico, certo? Então, aqui está dizendo que a entalpia de uma reação exotérmica é sempre menor do que zero. Ou seja, que vai ficar negativa. O valor numérico do H, que eu vou mostrar para frente, sempre vai ter um menos, sempre vai ser negativo. Então, sempre quando eu vejo o H, o ΔH, em qualquer lugar negativo, eu já sei que foi perda de energia, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês outro exemplo. Aí, nesse outro gráfico, vocês vão ver que o gráfico agora ele mudou o jeitinho dele, ele está diferente agora. Então, eu tenho um gráfico aqui diferente. Eu tenho um gráfico em que o HR, que é a entalpia do reagente, está embaixo. E o HP, que é a energia do produto, está em cima, diferente do gráfico anterior, né? Qualquer coisa volta e dá uma olhada para ver se não é isso mesmo. Então, observe que nesse gráfico aqui, o primeiro tracinho que sai é o tracinho do reagente. Só que o reagente está embaixo. Ele começa baixa, ó, a energia é baixa aqui. Aí com o tempo ela aumenta e termina aqui, ó, e se estabiliza. Então aqui, ó, a energia do produto. Claramente essa reação química começou com pouca energia. Não sei o que foi mexido lá, que terminou com muita energia. Não sei o que foi misturado, tá? Mas claramente, para essa reação acontecer, seja ela química ou física, foi preciso fornecer, entregar energia para essa reação. Nesse caso, toda vez que precisa fornecer energia para a reação é endotérmica, certo? E o H é sempre positivo, ele sempre vai ser positivo. Então, eu tenho aqui conceitos importantes com detalhes, tá? E esses detalhes envolvem tanto o conceito mesmo de fórmulas, né? Com fórmulas e com gráficos, e a gente tem que se acostumar com essas fórmulas e com esses gráficos. Aqui está o exemplo de como agora aparece na equação química esses conceitos de entalpia, que é o H, tá? Observe que na reação endotérmica, que é essa primeira aqui, a gente tem duas equações aqui. Vamos logo saber quem é reagente e quem é produto, tá? Eu primeiro, para saber quem é reagente ou produto, eu procuro a seta. Olha a seta aqui. Então, antes da seta, pessoal, eu tenho aqui, ó, um carbonato de cálcio. Tem esse S aqui, mas não é S de Sandra, não. É S de estado físico, que é sólido. Então, é uma pedrinha. Então, eu tenho essa pedrinha de carbonato de cálcio sozinha. Só tá dizendo aqui que é a pedrinha, beleza? E depois, tá mostrando aqui o óxido de cálcio, que é a cal, e o gás carbônico. Ó, e o gás carbônico. Pronto. Aí apareceu esse ΔH no final, ó, depois, no produto. Positivo, ó, mais 1.207 quilojoules. Ó, quilojoule, que eu aprendi faz tempo que não é joule, não é joule, mas tudo bem. Aí aqui, eu já mostrei essa equação antes, e a palavra calor, ela aparecia aqui antes da seta. No outro slide, pode procurar, pode voltar, que você vai ver que a palavra calor, ele tá aqui. Só que nessa equação química, não aparece a palavra calor nos reagentes. Por quê? Porque aparece o número do ΔH positivo nos produtos. Tá vendo? Então ela aparece aqui positivo nos produtos. Então pode aparecer aqui esse ΔH aqui fora da equação. Aqui tá muito junto, aqui tá muito junto. Era para estar separado, isso aqui é para estar mais separado, tá? Para estar fora. A gente pode colocar a equação sozinha, assim, sem dizer onde é que está o calor, e no final, lá
no cantinho dizer que o ΔH foi mais 1207. Isso quer dizer que se é positivo é porque absorveu calor. Essa é uma forma de escrever. Uma forma. A outra forma de escrever é essa aqui embaixo. É a mesma equação química da de cima, preste atenção que é a mesma de cima, só que ao invés de deixar a energia lá no cantinho separado, a energia agora ela entra, ela faz parte da fórmula. Ó aqui, ó. Aqui está dizendo que foi colocado, tá vendo aqui, ó? Foi colocado 1.207 quilojoules de calor, de energia, aqui nesses reagentes, dando como produto isso aqui. Então, são duas formas de escrever. Duas, pessoal. Eu posso escrever de qualquer jeito aqui e você vai ter que entender que é a mesma coisa. Aqui embaixo tem as duas formas de escrever reação exotérmica. Duas formas. Primeiro aqui, ó. Aqui eu tenho enxofre, né? Deixa eu botar aqui uma seta. Opa. Pronto, aqui. Enxofre, tá aqui. Aqui eu tenho enxofre e esse G é de estado gasoso, tá? Sempre vai ter entre parênteses a forma como a substância ela está se apresentando. Porque a quantidade de energia é diferente, se é gasoso, se é sólido, tem uma quantidade de energia diferente para a mesma substância, mas isso é outro detalhe. Então, esse enxofre, ele está reagindo com esse oxigênio. É uma reação, tá? Essa reação entre esses dois, que os dois juntos estão antes da seta, estão vendo que estão antes da seta? Se eles estão antes da seta, significa que eles são os reagentes, eles estão reagindo entre si. Quem está depois da seta é o produto. Então, está formando esse trióxido de enxofre aí. E esse mais aqui, pessoal, está dizendo que ele está absorvendo calor. Aliás, está liberando calor, desculpe, tá? Está liberando calor. Mas, professor, ele não está mais aí? Tá. Só que esse mais é para juntar com esse aqui, ó. Esse mais 94,4 está dizendo que o produto, quer dizer, o que foi formado, quando se juntou S, o enxofre, e o produto disso tudo, dos dois, é trióxido de enxofre e 94,4 quilocaloria por mol de energia, tá certo? Então, para que acontecesse isso aqui, foi necessário que saísse esse calor daqui, que saísse. Mas, professora, como vai mostrar que saiu se ele está positivo aí? Vai mostrar que saiu porque ele está no produto, no final, tá? Foi o que foi formado. Essa daqui de baixo, ela é um pouco confusa porque ela vai fazer você se confundir com essa daqui de cima, tá? Mas aí o bizu é esse. Se tiver dentro da fórmula, a energia tiver positiva, se tiver no reagente, que é no início, você vai dizer que é uma reação endo, tá absorvendo. Se esse maisinho tiver lá no produto, é porque está sendo liberado, tá certo? Dá um jeito de anotar isso aí para você não confundir, mas é assim. Aqui tá mais, só que tá no reagente, então é absorvendo. Aqui tá mais, só que é no produto, então tá eliminando, tá certo? Anota isso aí para não esquecer. E aqui de cima é mais fácil porque eu tenho a mesma equação, eu tenho novamente a reação entre oxigênio e enxofre, dando o trióxido de enxofre. Só que aqui é mais fácil, ó, quando aparece o ΔH, que é realmente a variação, se ela é positiva ou negativa, aqui está dizendo que é negativa.
Quando o ΔH for positivo, significa que é reação endo. Quando o ΔH é negativo, significa que ele é exo. Então, nesse slide tem dois conceitos de energia. Dois conceitos não, um conceito de energia com duas formas de mostrar. Duas formas de mostrar. Quando eu vou usar apenas o ΔH, ele pode ser positivo, quer dizer endotérmico, e pode ser negativo, que é para dizer exotérmico, tá? Esse é o conceito 1. Agora, o conceito 2, quando ele vem no reagente, é que ele é endo, e quando ele vem no produto, é exo. Então, não vai aparecer o ΔH, tá? Nesse segundo conceito não aparece o ΔH, não aparece o H, só aparece o número lá dentro da equação, tá? Você pausa e volta para ver se você entendeu o que foi que eu disse.